Nós vamos ler a palavra do Senhor. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Nós vamos ler apenas o versículo de número 2, tá? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. É a palavra do Senhor. Diz assim, 1 Timóteo 2, 2. Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Vou ler de novo, tá? Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Amém. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui reunidos, Senhor, em nome de Jesus, para te adorar, para te louvar, Senhor, tendo cantado os louvores, lido a sua palavra já. E agora, Senhor, nós vamos meditar nesse versículo tão precioso, Senhor. Senhor, fale conosco. Oramos que, pelo Espírito Santo, este trecho tão rico possa se abrir para nós nesta manhã e o nosso coração venha a ser edificado, Senhor, venha a ser fortalecido na sua palavra, em nome de Jesus. Senhor, perdoa os nossos pecados e nos edifique, nos fortalece no Senhor Jesus. Em Cristo nós oramos e agradecemos a Deus Todo-Poderoso. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar. Pode sentar. Olha, eu quero ler com vocês o primeiro e o segundo versículo, porque eu li só o segundo versículo, porque esse segundo versículo ele é exatamente a que nós vamos meditar hoje, mas o primeiro versículo que é a demonstração do apóstolo Paulo sobre a oração. Né? Então vamos ler agora o primeiro e o segundo versículo juntos. Observe então comigo, porque aí nós compreendemos o que ele está pedindo pelos reis. Né? Eu li só o 2 para destacar mesmo, mas agora o primeiro e o segundo nós entendemos melhor. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Então, o que ele está falando aqui para nós vimos no último estudo, acho que vocês vão lembrar, hein? Que é para nós orarmos por todas as pessoas indistintamente. Para nós, isso é uma coisa que ele diz assim, né? É uma coisa que é tão importante a oração. Aqui ele está falando do culto público, né? É tão importante a oração no culto. Imagine um culto sem oração, não é culto. Então ele está falando aqui, é tão importante que antes de tudo ele diz que orem, que orem a Deus, que clamem ao Senhor e façam esse tipo de oração, súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Eu mostrei para vocês aqui no último estudo, né, das cartas pastorais que nós estamos fazendo. Então nós pedimos por nossas necessidades, por nossas angústias, lutas pessoais e por todo o povo de Deus, coisas pontuais mesmo, coisa que nós estamos observando que está acontecendo. Orações aqui é um termo mais geral, nós intercedemos por outras pessoas e nós também agradecermos. Fazermos tudo isso, clamarmos a Deus, mas num espírito de gratidão, agradecendo ao Senhor. Não murmurando, né? Mas agradecendo. Então a gente está falando aqui que nós devemos suplicar, orar, interceder e agradecer. Por quem? Por quem devemos orar? Por somente o nosso grupo, somente a nossa igreja, ou somente os cristãos? Não, orar por todos os homens. Aí eu falei assim para vocês, né? Que aqui o apóstolo Paulo ele está dando essa recomendação de oração dentro da ordenança que ele tinha dado no capítulo 1 para que Timóteo anunciasse o evangelho, somente o evangelho, e não genealogias, e não fábulas. Você lembra disso?
porque essas fábulas que algumas pessoas ali estavam anunciando, estavam falando, elas estavam minando o verdadeiro evangelho e causando divisões, causando brigas. Então, o que Paulo tem ensinado aqui para nós é que quando a igreja ela deixa o evangelho anunciar a Cristo, a salvação, a todas as pessoas indistintamente, a orar, clamar a Deus e anunciar o evangelho a todas as pessoas, e ela começa então a permitir que na igreja, na congregação, surjam pessoas que anunciem as suas opiniões em termos de fábula, genealogia, que era naquela época, mas isso se aplica a toda e qualquer opinião humana, que vai deixando o evangelho, e então elas comecem a criar ali opiniões humanas, e um vai divergindo do outro, e levanta um, e levanta outro, e começa a ter debates, e começa a ter divisões, e começa a ter contendas. Quando essas coisas vão acontecendo, quando essas coisas vão ocorrendo, o que então acontece é que a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, deixa de ser anunciado, deixa de ser proclamado, e as pessoas passam então a brigar, a debater, e não verdadeiramente anunciar o verdadeiro Evangelho. Eu falei para vocês então no nosso estudo anterior, eu queria chamar a atenção aqui para o capítulo 2 de 1 Timóteo, a parte que o apóstolo Paulo fala assim no versículo 8. Veja como está tudo conectado com a oração, né? Então, quando ele fala no versículo 1 do capítulo 2 de 1 Timóteo para orar por todos os homens, ele também diz no versículo 8 que quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Então, isso mostra o seguinte, olha, vocês não podem orar e brigar, vocês não podem orar e contender. E quando é que tem ira em contenda? Quando tem as genealogias. Olhem comigo lá o capítulo 1, o versículo 4, que diz: nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que a edificação de Deus, que consiste na fé, assim eu faço agora. Produzem questões, produzem debates, produzem contendas, produzem iras, podemos conectar tudo isso. Então, Paulo está dizendo aqui, quando tem essas coisas e a igreja deixa de anunciar o evangelho, ela então passa a ter divisões em torno de ideias humanas e aí não ora mais. E não pode mais orar pelo outro. Imagine assim, tem dois grupos na igreja e essas pessoas elas não estão se amando porque elas têm debate de genealogias e de fábulas, usando os termos aqui bíblicos. Elas não conseguem mais orar umas pelas outras. Ou elas estão anunciando essas coisas, fábulas, genealogias. Elas estão dizendo assim, somente quem é do nosso grupo está certo. Então nós não vamos orar pelo outro grupo. De maneira que elas não vão mais orar pelos de fora. Elas não vão mais orar pelas pessoas fora da igreja. Não vão orar mais. Então elas vão orar apenas por algumas pessoas. Isso não é oração, né? Então o apóstolo Paulo ele diz aqui no versículo 8: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Quer dizer, quando entra a ira, a contenda, as divisões, as genealogias, os debates por causa das opiniões humanas, aí as pessoas não oram mais, e as pessoas então não vão orar mais porque elas estão com raiva, e elas no máximo vão supostamente orar pelo seu grupo, mas não vão mais orar pelos outros que estão fora do seu grupo, e elas vão acabar não orando mais pelos que estão fora da igreja, ou que pensam diferente delas. Então, é só no evangelho que produz amor. Olha o que Paulo diz aqui. Eu estou enfatizando essas coisas, irmão, nesses nossos estudos, porque nós precisamos realmente entender muito bem isso. Ele diz aqui no versículo 5 do capítulo 1, observe comigo por gentileza, ele diz assim: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. É o amor. Quer dizer, o mandamento que ele está dizendo assim, olha, parem de ensinar genealogias, ensinem o evangelho. Isso vai produzir amor, coração puro, boa consciência, fé em Cristo, a edificação de Deus, o perdão, a misericórdia. Mas quando está ali na briga da genealogia, não tem isso.
Então, onde está o amor, tem oração, porque eu vou começar a orar pelo diferente de mim, eu vou começar a orar pelo que está fora da igreja, eu vou começar a orar por irmãos que não pensam exatamente igual a mim, eu vou orar pelos outros, eu vou orar por todos os homens. Então, vamos voltar para o capítulo 2, versículo 1. É por isso que ele diz todos os homens. Ele diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Todos os homens. É por isso, irmãos, que ele agora vai falar dos reis. Porque é uma coisa muito importante que os governos, nós estamos estudando isso no nosso estudo de Daniel, os governos eles são violentos, lembra que a visão dos animais, e eles perseguem, em geral, a igreja, o povo de Deus. Então isso é muito normal ao longo da história, e isso não é coisa nova, irmãos, mas isso tem acontecido. E no tempo do apóstolo Paulo, o imperador era Nero, e Nero não era amigo da igreja, muito ao contrário. Então, como é que eu vou orar por Nero? Não é verdade? Como é que eu vou orar por um Nero? Como é que eu vou orar por um inimigo da igreja? Como é que eu vou orar por um Pilatos? Como é que eu vou orar por um Herodes? Como é que eu vou orar por homens assim, que não são amigos do povo de Deus, não são amigos da igreja de Cristo? Pois bem, é isso que Paulo diz para nós fazermos. Né? Vamos ler o versículo 2? Ele diz assim: pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Eu quero enfatizar muito isso para os meus irmãos, que só é possível orarmos pelas autoridades, pelos governantes que são contra Cristo e que perseguem muitas vezes o Evangelho, se nós cremos no Evangelho. Olha só que coisa, né? Que coisa importante. Porque essas pessoas estão perseguindo a igreja, ou elas estão contra a igreja, ou elas não aceitam a fé em Cristo, elas são contrárias. Mas aí então a igreja que crê em Cristo ora por elas. Por quê? Porque essas pessoas fazem isso porque elas são incrédulas, porque elas estão cegas. Mas a igreja é aquela que sabe, que conhece a cegueira delas, conhece o problema delas e sabe onde está a cura, onde está a restauração. Eu não sei se esse exemplo é muito bom, mas eu vou tentar usar esse exemplo assim, talvez ajude. Vamos dizer que você tenha um cão, e um cão muito bravo, e aí alguma pessoa vai ficar na tua casa lá um tempo, e você vai ter que viajar e o cão fica lá. Esse cão, no máximo, ele te respeita, mas ele é muito bravo. Então, essa outra pessoa o cão não conhece, mas essa outra pessoa tem que alimentar o cão. Essa pessoa, ela vai alimentar sabendo do risco, sabendo do perigo, tomando precauções, mas ela entende o cão. Ela sabe que aquele cão é um animal irracional, que ele não tem a mesma compreensão que ela, então ela não vai deixar de alimentar o cão, ela não vai ficar com raiva do cão, ela vai entender a situação de um animal irracional e vai lá alimentar com cuidado. Se ela não tomar cuidado, o cão ataca e pode morder, mas ela não vai dizer assim: olha, eu não sabia. Ela sabia, ela tinha consciência. Se ela for mordida, bom, não tem muito sentido ela ter ódio daquele animal, porque ela sabe que é um animal, né? Eu não sei se ajuda muito o exemplo, mas vocês sabem o que eu quero dizer. Eu quero dizer o seguinte: nós somos a igreja, irmãos. Nós somos a igreja de Jesus. Aí tem lá o Nero. O Nero não é crente. O Nero, ele persegue a igreja, ou ele não é a favor da igreja. E, em geral, os governantes não são a favor da igreja. Bom, a igreja, porém, conhece a luz do Evangelho, a mensagem do Evangelho, e a igreja sabe que não somente Nero, mas, na verdade, a humanidade inteira, ela está como aquele cão da minha ilustração. Ela está sem entendimento. O Nero, os reis, os governantes estão sem entendimento. O mundo em geral está sem entendimento. E aí? Eu vou odiar essas pessoas porque elas não gostam da igreja?
porque elas perseguem a igreja, ou eu vou lembrar que um dia eu também fui como eles, e também odiei Cristo, odiei a igreja, mas que sobre mim veio a graça de Deus, o Espírito Santo, o Evangelho, e eu então entendi quem é Jesus, e hoje eu não odeio mais Jesus nem a igreja, ao contrário, eu amo Jesus, e eu amo a igreja, e eu amo estar no culto, adorando com os irmãos, tendo comunhão com os irmãos. Mas eu entendo o Nero agora. Eu tenho que ter paciência com ele. Eu entendo os inimigos da igreja. Eu não me sinto melhor que eles. Eu sei que se não fosse a graça de Deus, eu estaria no lugar deles também perseguindo. Eu sou como Paulo. Paulo tinha dito no capítulo 2 que ele também tinha perseguido a igreja, que ele não amava a Deus, mas que a graça de Deus, você lembra que ele diz no capítulo 2 não, capítulo 1. Dê uma olhadinha comigo aí no capítulo 1, no versículo 15, irmãos, e observe o que a palavra de Deus diz. Ela diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Agora, vamos colocar aqui o seguinte. Paulo diz assim: eu fui agraciado por Deus e tirado da cegueira, trazido pela misericórdia e bondade de Deus para a fé em Cristo. Eu era um perseguidor, eu estava em ignorância. Tem sentido Paulo ficar com ódio do Nero? Tem sentido Paulo ficar com ódio das outras pessoas incrédulas que perseguem a igreja também na ignorância e não orar por elas? Sendo que ele sabe que tudo é graça de Deus e que ele foi liberto porque teve também alguém que orou por ele. Vocês lembram de Estevão, que Paulo estava lá? Paulo estava lá, apoiando a matança de Estevão. Ele não jogou a pedra, mas ele estava lá guardando as roupas dos outros. E Estevão morreu pedindo que Deus tivesse misericórdia dos seus apedrejadores. Olha só que coisa, irmãos, isso é evangelho. Então, Estevão morreu pedindo misericórdia de Deus em relação aos apedrejadores. E entre esses apedrejadores estava Paulo. E agora Paulo é convertido. E agora Paulo é apóstolo de Cristo. E ele percebe a graça de Deus, a maravilha que Deus fez na vida dele. Então ele vê um Nero, ele vê um governante que persegue a igreja, que não gosta da igreja. Aí Paulo vai dizer assim: eu odeio este homem e eu não vou orar por ele. Tem sentido isso? Se Paulo não orar por Nero, se Paulo não orar pelos governantes, se Paulo não orar pelos perseguidores, é porque Paulo não entendeu a graça de Deus. Mas se Paulo entendeu a graça de Deus, ele vai orar. Ele vai orar pelas pessoas. Ele não vai orar só pela igreja, ou ele não vai orar só pelo seu partido, ali o seu grupinho da igreja. Ele vai deixar de orar, ele vai ficar briguento, ele não vai orar mais por ninguém se ele for da genealogia, se ele for da fábula, se ele for daqueles cheios de orgulho, que não entendeu a graça de Deus e que se acha muito sábio e pensa assim: bom, se uma pessoa pensa diferente de mim, ela é uma maldita, perversa, e eu não vou orar por ela. Esse incrédulo que não acredita como eu acredito. Então, eu quero deixar isso bem claro para os irmãos, que a oração, ela não existe no contexto das genealogias humanas, das ideias humanas, porque as ideias humanas criam divisão, ódio, contenda, raiva, e ninguém ora com raiva. Não adianta. Ninguém ora achando que é melhor do que os outros. Mas o Evangelho, ele nos humilha, ele nos faz ver o amor, a graça de Deus. E quando eu entendo que eu sou tão pecador quanto o outro que hoje está errado, é um incrédulo, ou é um irmãozinho que não pensa exatamente igual a mim, ele tem diferença de mim, mas ele é um irmão. Quando eu entendo que tudo é a graça de Deus, eu vou orar até pelo Nero, entendeu? Eu vou orar por um governante ruim, eu vou orar para que Deus abençoe aquela vida e através daquela vida nos abençoe. Eu acho então que
pelo menos eu espero que tenha ficado claro aos irmãos, o contexto da recomendação de Paulo pela oração, sobre a oração aos governantes. Vamos ler de novo, então, o capítulo 2, versos 1 e 2? Leiam comigo, por favor, de novo. Veja só o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: admoestos, capítulo 2, versos 1 e 2. Admoestos, eu estou lendo 1 Timóteo, tá? Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Bom, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Aqui nós temos o seguinte: nós temos uma admoestação apostólica geral para que oremos por todos os homens, versículo 1. Nós temos essa admoestação agora sendo específica, tratando de um grupo específico, que são as autoridades públicas, no versículo 2. E nós temos aqui no versículo 2 o primeiro motivo de nós orarmos pelas autoridades públicas. O primeiro motivo está aqui no versículo 2, que eu vou tratar hoje nessa exposição, nessa mensagem. E o segundo motivo está no versículo 3, que nós vamos falar só na outra exposição da série nas pastorais, tá bom? Então, hoje eu quero olhar com os irmãos sobre essa recomendação específica para os reis e quero mostrar o primeiro motivo que ele diz aqui para nós orarmos, tá? Vamos lá. Por quem nós devemos orar? Por todos os homens. Versículo 2. Aí ele diz: entre todos os homens está os reis. Pelos reis e por todos os que estão em eminência. Veja que ele diz aqui, então, que nós devemos orar, e ele põe o plural, reis. O que se refere reis? Reis aqui, o apóstolo Paulo pode estar se referindo aos reis locais que tinha no Império Romano, que ficavam responsáveis por determinados locais do Império. Mas aqui é uma palavra, irmãos, mais gerais, que deve incluir tanto esses reis locais, como o maior rei, vamos dizer assim, que na verdade era o imperador. E no tempo aqui de Paulo era o Nero, que foi um imperador terrível. Então, ele está dizendo assim: orem pelo imperador e orem por todos os reis locais. E ele diz mais, ele continua assim: pelos reis e por todos os que estão em eminência. Então ele está dizendo assim: orem pelo imperador, orem pelos reis locais e orem por todos os seus ministros, por todos aqueles que têm posição de destaque no governo do Império Romano. É claro que, como nos nossos dias hoje existem vários cargos, existem os cargos maiores, por exemplo, o maior cargo executivo na nossa nação é o presidente da República. Então, o presidente Lula está lá, a maior autoridade do país. Mas existem os governadores, existem os prefeitos, existem os ministros de Estado, os secretários. Essas autoridades são menores. Então, no Império Romano, só para fazer uma comparação, também tinha esses cargos menores, mas que eles tinham grande poder, grande influência ali na sua área de influência, né? Então, nós podemos colocar que Paulo está dizendo assim: orem por todos os que têm autoridade, todos os que estão no cargo público no Império Romano. Então, não deixem de orar, todos. Não escolham por quem orar. Orem por todos. Orem por Nero, orem pelos governadores, pelos reis e por todos que têm um cargo de iminência, de poder no Império Romano. Agora, ele vai dizer para quê, né? Por que vocês devem orar por essas autoridades em geral? Mas antes de olhar para o para quê, eu quero deixar bem claro a conexão, mais uma vez, já fiz essa conexão na introdução, mas quero fazer essa conexão mais uma vez com o todos os homens do finalzinho do versículo 1. Então vamos ler assim, o finalzinho do 1.
por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência. Quer dizer, não deixe de orar por ninguém. Não deixe de orar por ninguém, inclusive pelas autoridades, ainda que as autoridades não sejam favoráveis ao Evangelho. Já expliquei isso aqui. Agora, ele vai mostrar o motivo desta oração, ou o propósito desta oração, quando ele diz assim: para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. É o primeiro motivo que ele dá. O segundo motivo está no versículo 3, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e tenham o conhecimento da verdade. Mas como eu disse, esse segundo motivo eu vou falar depois. Mas vamos para o primeiro motivo. Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Irmãos, vamos pensar na função do governo. Para melhor entendimento nosso, eu acho bom nós lermos Romanos capítulo 13. Bora ler Romanos capítulo 13? Romanos capítulo 13 diz assim, Romanos capítulo 13, a partir do primeiro versículo. Olha o que diz a Escritura. Toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são para terror, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faze o bem, e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Meus irmãos, para que serve o governo, então, os magistrados civis, basicamente, pelas Escrituras aqui, nesse capítulo 13? Para manter a ordem, para que pessoas que praticam o mal, elas sejam punidas, e pessoas que praticarem o bem, sejam protegidas das pessoas que praticam o mal. Então, o governo serve para isso. Isso é o mais básico de tudo, né? Vamos imaginar se na nossa cidade não existisse nenhum governo, nenhum poder sobre nós. Nem poder federal, nem poder do Estado, nem poder da prefeitura. Vamos imaginar que caos haveria na nossa cidade e no país inteiro. Como nós estaríamos totalmente desprotegidos de pessoas más, de pessoas malignas, de pessoas, por exemplo, de assassinos, de ladrões, de estupradores, de pessoas que querem fazer algum mal a certos grupos. Então, as autoridades públicas, elas servem para quê, irmãos? Elas servem para manter a ordem por meio da espada, por meio da punição, basicamente é isso, né? O mais básico de tudo. Para que haja paz, haja ordem, haja controle, vamos colocar assim, da maldade humana. Porque se não fosse esta instituição, e veja que o apóstolo Paulo diz que foi instituído por Deus, que se não fosse esta instituição, seria impossível viver. Nós estaríamos totalmente na mão de pessoas malignas e perversas. Então, aqui está. A autoridade pública, então, ela é basicamente uma plataforma que nos permite viver, que nos permite habitar com alguma segurança no mundo mau como ele é. É a graça comum de Deus impedindo que nós venhamos nos destruir. Se não houvesse estados, governos, autoridades, se existindo já é tão difícil, né? Mas se você imagina, tira tudo isso, seria impossível sair de casa. Se não existisse polícia passando na rua, se não existisse lei, se não existisse prisões, punições, se não existissem todas as regras, enfim, juízes, autoridades, seria impossível a vida.
Então, nós temos essas autoridades, elas têm imensa responsabilidade, é muito grande a responsabilidade delas. Grande e importantíssima, essencial para a vida. Sem elas, a vida seria simplesmente impossível. Então, juntando o que Paulo fala, Romanos capítulo 13, com o capítulo 2, é isso que ele está falando aqui, irmãos, no capítulo 2, quando ele fala em ações de graça. Tá? Capítulo 2, verso 1 e 2. Agora, eu voltei já para Timóteo. Eu quero ler com vocês, destacando ações de graça. Eu sei que nós temos a tendência de reclamar muito do governo. Nós temos a tendência de falar muito mal do governo. Mas, meu irmão, me permito todos vocês aqui eu lhes dizer uma coisa. Nós somos chamados pelas Escrituras para agradecer a Deus pelo governo. Porque quando você olha aqui o primeiro versículo e o segundo versículo, o apóstolo Paulo diz assim, né? Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Olha, eu tenho que agradecer a Deus por todos os homens. Há motivos de nós olharmos para o mundo e a sociedade, olharmos para as pessoas, inclusive pessoas não cristãs, e agradecermos a Deus pela vida delas. Agradecermos a Deus, por exemplo, pelos profissionais. Agradecermos a Deus, por exemplo, irmãos, pela organização social, que ainda que tenha muitos problemas por causa da queda e do pecado, mas que me beneficiam de tantas formas, tantas maneiras. Agradecer a Deus pelo meu localzinho lá onde eu moro, que pode ter muitos problemas e dificuldades, mas ainda é possível morar. Né? Né, irmão? Agradecer a Deus pelas pessoas que, por exemplo, me deram a oportunidade de chegar aqui hoje. Quantas pessoas trabalharam para que nós estivéssemos aqui hoje. Quando você pegou lá o seu pãozinho lá, o padeiro fez o pão. Você tomou seu café, teve lá a pessoa que plantou, que colheu, que protegeu de insetos. Mas, irmãos, a vida é tão complexa e cada um na providência divina é posto ali por Deus para que a vida exista e seja possível, de maneira que eu tenho que dar graças. Agradecer a Deus por aquele motorista de ônibus, por aquela pessoa, pelo médico, pelo psicólogo, né? pelo profissional, pelo advogado, pelo funcionário público, pelos nossos pais, pela mãe, pelo pai, por tanta gente que Deus colocou ali para nos ajudar, e nós devemos então, obrigado, Senhor. Entre essas pessoas está o presidente da República. Tenho que dar graças a Deus pelo presidente Lula. Tenho que dar graças a Deus pelo Helder Barbalho, o governador. Tenho que dar graças a Deus pelo prefeito, né? Esqueci o nome do prefeito, porque ele é novo agora. O Igor, né? Eu tenho que dar graças a Deus por essas autoridades, irmãos. Porque a Bíblia está dizendo que Deus as instituiu, Deus as colocou lá para o meu bem. Que eu não preciso temer as autoridades se eu fizer o bem. Romanos capítulo 13. Se eu fizer o mal, eu devo temer. Agradecer a Deus pelos juízes, agradecer a Deus pelos deputados. Vocês vão dizer assim, pastor, isso é verdade, mas esses homens fazem tanta coisa errada. Mas todos fazem coisa errada, todos são pecadores. E a Bíblia está dizendo assim, Deus os instituiu lá, apesar das suas fraquezas, dos seus pecados, das suas imperfeições, e de tanta coisa que nós não concordamos com ele. Vocês pensam que Paulo concordava com Nero? Pensam que Paulo concordava com todos os governadores? Claro que não, irmãos. Eram homens ímpios que perseguiam a igreja. Mas ele está dizendo assim, obrigado, Senhor, porque existem essas autoridades que tornam a vida possível, que impõem leis, tinha lá o Império Romano. Vou dar mais um exemplo bíblico aqui para vocês, que eu não vou ler agora,
mas está lá em Jeremias. Antes do povo ser exilado, o Senhor Deus já disse assim para o seu povo: eles iriam para o exílio babilônico. E o Senhor disse assim: não tenham ódio da Babilônia. E olha, irmãos, a Babilônia foi terrível para Israel. Terrível. Mas não tenho ódio da Babilônia, não tenho ódio da cidade para onde vocês vão. Orem pela paz da cidade, porque na paz da cidade vocês terão paz. Olha que palavra, está lá em Jeremias. Eu não vou abrir agora, mas está lá em Jeremias. Orem pela cidade, porque na paz da Babilônia vocês terão paz. Orem pelas autoridades, porque as autoridades foram instituídas por Deus. Agradeçam a Deus pelas autoridades e orem para que elas promovam a paz. Orem para que elas façam um bom governo. Orem para que elas operem e exerçam seus cargos com sabedoria. E você já pensou a responsabilidade enorme de um governador do estado, desse tamanho aqui do estado do Pará? Você já pensou a enorme responsabilidade do prefeito de uma cidade dessa tão complicada? E você já pensou a enorme responsabilidade de um presidente de uma nação dessa gigante? Você tem orado? Eu quero agora fazer uma pergunta. Para você, meu querido irmão e irmã, você tem orado por essas pessoas? Você tem orado por elas? Você não percebeu, e eu quero que você perceba comigo agora, que o bom governo delas é bom para você? E que, acima de tudo, nós acreditamos que existe um Deus acima delas e que por nossas orações, na sua misericórdia, na sua graça, pode lhes dar sabedoria, pode conter a maldade delas, pode lhes dar sabedoria para elas fazerem boas leis e tomarem boas decisões executivas, de maneira que nós sejamos abençoados, os pobres, os mais necessitados, os injustiçados, sejam protegidos dos maus, dos perversos, dos injustos, dos que querem produzir o mal na sociedade, e que as autoridades públicas estão lá para promover a ordem, a lei, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 13. Será que nós estamos percebendo, irmãos, que orando pela paz da Babilônia? Qual é a Babilônia? Babilônia é o mundo. Babilônia é o Brasil, Babilônia é o Pará, Babilônia é Belém. Será que nós estamos percebendo que, como cristãos, nós devemos orar para que haja paz no nosso país, paz na nossa cidade? Eu quero que você pense comigo agora. É só no Evangelho que nós conseguimos orar pelo presidente, pelo governador, pelo prefeito, quando nós temos consciência do Evangelho. Se nós estivermos seguindo fábulas, se nós estivermos seguindo genealogias, esqueci agora a palavra, mas voltou, genealogias humanas, se nós estivermos seguindo esses pensamentos humanos, nós vamos ficar com raiva deles. Nós vamos ficar com raiva de outros grupos. Nós vamos ficar com raiva de pessoas, dos neros, dos governantes, que não pensam como nós. E nós vamos então desejar o mal dessas pessoas, odiá-las. E quem odeia não ora. Não ora por quem tem ódio. A oração é a maior expressão de amor. É o maior bênção que você pode fazer por uma pessoa, é orar por ela. É orar por ela e anunciar o Evangelho. Mas para você anunciar o Evangelho por ela, você tem que orar por ela, porque só Deus pode abrir o coração dela. Então, a recomendação apostólica é orem, porque vocês, quando oram pelas autoridades, vocês, primeiro, estão mostrando que são crentes mesmo, estão mostrando que tem amor de Deus no coração de vocês, que vocês são evangélicos de verdade, que é o povo do Evangelho, e vocês estão mostrando que entenderam a graça de Deus, e vocês estão mostrando também que entende a função de um governante. A função do governante é fazer bem para vocês. Então, se vocês desejam que haja paz no nosso país e haja ordem no nosso país, orem. Por quê? Porque Deus abre o coração e opera na vida dessas pessoas para que as coisas melhorem. Então, por isso que ele diz no versículo 2, agora eu vou olhar com vocês as palavras aqui, observe comigo, por favor. O versículo 2 ele diz assim: pelos reis, por todos os que estão em eminência, para quê? Olha só, tenhamos uma vida quieta e sossegada. Essas palavras, elas são bem parecidas no original, o sentido delas.
Então nós vamos ficar com o mais básico, né? É isso mesmo, é ter uma vida quieta, sossegada, tranquila, ter tranquilidade para viver. Quando os governos funcionam direito, fazem o que eles têm que fazer, promovem a ordem, começa a ter certa quietude e tranquilidade. Isso aconteceu até no meio do Império Romano. Por que vocês acham, irmãos, que providencialmente o Evangelho, Jesus nasceu ali naquela época? Porque, ainda que tenham muitos problemas no Império Romano, mas o Império Romano ele promoveu uma paz. De maneira, por exemplo, que a igreja podia se espalhar mais facilmente. As fronteiras foram facilitadas. Por quê? Porque existia a paz romana. De maneira que, numa tranquilidade, olha que coisa também muito importante para nós meditarmos. Numa tranquilidade promovida pelo grande Império Romano, as pessoas podiam viajar e levar o Evangelho a locais distantes. Que sem a paz romana não haveria essa possibilidade desse sossego, dessa tranquilidade. Então, quando nós pensamos assim, meu Deus do céu, que nós temos liberdade de culto no Brasil, que as autoridades públicas não estão nos perseguindo, não estão fechando igrejas, não estão proibindo venda, leitura de Bíblias, que todo domingo aqui eu abro a Bíblia e leio com vocês aqui. Nós estamos lendo de manhã o Antigo Testamento, à noite o Novo Testamento, sequencialmente, nós estamos fazendo isso há anos, e não chega ninguém ali para nos proibir, ao contrário, nós temos liberdade de culto, dado por nós por lei, é a paz, é a tranquilidade que nós já temos. Agora, nós queremos que as coisas melhorem, nós estamos percebendo que aqui e ali tem dificuldades para as pessoas mais vulneráveis. Nós olhamos aqui e ali, percebemos que há dificuldade para o pobre, para o órfão, para a viúva, que deve ser a nossa preocupação cristã. Nós não devemos nos preocupar somente com os cristãos, mas com todas as pessoas em geral, as mais vulneráveis. A Bíblia fala do pobre, da viúva, do estrangeiro, do levita, que eram classes ali mais vulneráveis, que não tinham recursos que outras pessoas tinham, né? E essas pessoas precisavam da proteção das autoridades, dos governos, para viverem, porque elas não têm como se defender, por exemplo, do opressor. E estamos orando por isso, meus irmãos, para que a paz, para que a justiça, para que boas ações governamentais permitam que o nosso país haja paz, haja sobrevivência, haja oportunidade, oportunidades para as pessoas, especialmente as pessoas mais necessitadas. Ou nós só estamos reclamando, murmurando dos governos e até mesmo pior, odiando aquela pessoa, odiando aquele governante e não conseguindo sequer citar o nome dessa pessoa sem falar alguma coisa com muito ódio. Como muitas vezes nós observamos no momento atual do nosso país, no meio evangélico, em que a polarização política fez com que as pessoas não falassem mais de um governante, senão com muito ódio, senão com muito desprezo. E eu fico pensando, como é que uma pessoa dessa pode orar por esse que ela tem tanto ódio, orar por este que ela tem tanto aborrecimento? É porque nós como evangélicos professos no nosso país, estamos seguindo mais as nossas fábulas de hoje, mais as nossas ideologias políticas, seja de que lado for. Isso não importa de que lado for, mas quando nós seguimos ideologias, nós vamos deixando, irmão, sutilmente a mensagem cristocêntrica, cheia de graça, de amor e de misericórdia do Evangelho, e vamos ficando com ódio de quem não é do nosso lado político. E se a Igreja de Cristo Jesus estiver sendo contaminada por esse tipo de coisa,
ela se tornará mais uma parte deste mundo e não coluna e baluarte da verdade, que o apóstolo Paulo vai falar aqui no finalzinho do capítulo 3. Bora ler aqui no capítulo 3, versículo 14. Ele diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando de ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Isso aqui é a igreja. Nós cristãos não devemos ser conhecidos, acima de tudo, como militantes. Cada um pode escolher o seu lado, votar em quem quiser, isso aí é liberdade, e cada um vote de acordo com a sua consciência. Mas odiar não, meus irmãos. Militar, no sentido da militância política que produz divisão e ódio na sociedade, não é coisa de cristão. Nós estamos numa posição diante de Deus e diante de Cristo, o seguinte: a nossa militância maior é pelo Evangelho. E o Evangelho, ele faz você orar, amar e orar, e não odiar e perseguir. Então, que cada um de nós coloque bem claro no seu coração como tem sido as suas motivações em relação ao atual momento que nós estamos vivendo. E diante de um texto desse, aplicar esse texto na sua vida e perguntar a si mesmo: será que eu consigo orar pelo presidente? Será que eu consigo orar pelo governador? Será que eu consigo orar pelo prefeito? Será que eu consigo orar pelos ministros do Supremo Tribunal Federal? Será que eu consigo orar pelas instâncias da justiça? Será que eu consigo orar por essas pessoas? Se eu não estou conseguindo orar, meu coração não está sendo motivado pelo Evangelho. Eu devo chegar a Deus e me arrepender. Porque Paulo está dizendo aqui: orem por Nero. E eu garanto para os irmãos que o Nero é pior do que qualquer governante dos nossos dias agora. Pior. Muito pior. Mas tinha que orar por ele. Irmãos, a palavra vai dizer então, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Ou seja, no sentido de que quando nós começamos a orar por essas pessoas, Deus, na sua bondade e misericórdia, lhes dá sabedoria para que nós tenhamos quietude, sossego. E é na plataforma do sossego e da paz promovida por autoridades que eu posso viver a minha vida cristã com liberdade. A igreja vai ser perseguida e a perseguição, em algum sentido, ela até promove a igreja, mas a perseguição também, irmãos, atrapalha, evidentemente atrapalha. Evidentemente que num lugar onde existe perseguição, onde existe falta de paz, onde existe guerra, onde existe... Vocês imaginem assim, o que é evangelizar hoje ali na faixa de Gaza, por exemplo? Imagine isso. O que é ser um cristão ali na faixa de Gaza? O que é ser um cristão ali na Ucrânia? O que é ser um cristão em alguma nação, em algum local, na Síria, em algum local que as coisas não estão fáceis? E percebe, irmãos, que a perseguição, ela causa atrapalhos para todo mundo. O mau governo, ou governos extremamente opressores, causam atrapalhos para todos e também para os cristãos. De maneira que Paulo está dizendo aqui: olha, vamos orar, irmãos, para que nós tenhamos tranquilidade, para que nós possamos anunciar o Evangelho num ambiente de paz, de tranquilidade. E assim, veja o que ele diz na última parte agora, leia comigo. Eu vou ler a segunda metade: para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, que é esta paz, em toda a piedade e honestidade. Aqui são duas palavrinhas importantíssimas que eu passo a explicar agora para os irmãos. Ele está dizendo assim: olha, se houver paz, se houver tranquilidade, se o governo nos deixar pregar o Evangelho e nós podemos então viver a nossa vida cristã com tranquilidade, nós então poderemos, em primeiro lugar, experimentar esta quietude, este sossego em toda a piedade. O que é piedade, irmãos? Piedade tem a ver com Deus. Piedade tem a ver com adoração. Piedade tem a ver com andar na presença de Deus, adorando a Ele, louvando a Ele, honrando a Ele com toda a minha vida, desde o meu coração.
como resposta do amor dele por Cristo Jesus. Eu amo esse Deus que me amou, então eu sou piedoso, eu adoro a Ele, eu amo a Ele porque Ele me salvou na cruz do Calvário, porque Ele me amou em seu Filho Jesus. Então isso é piedade. E a piedade, ela acontece não só aqui na igreja, por exemplo, aqui nós devemos ter um culto, nós devemos ter uma piedade no culto, claro, nós estamos diante de Deus, adorando a Deus, devemos fazer isso com reverência, mas a piedade é toda a nossa vida. Se você estiver lavando lá sua loucinha, varrendo a sua casa, tirando o matinho lá do quintal, qualquer coisa mais simples ou até insignificante, Paulo diz, fazei tudo para a glória de Deus, façam com piedade, façam com amor a Deus, com adoração, com gratidão. Se levante de manhã e diga assim, obrigado Senhor, porque eu estou vivo, por causa de Jesus, porque eu estou indo para o céu, porque o Senhor morreu por mim na cruz, e eu vou viver esse dia para a sua glória, eu vou viver esse dia em piedade. É claro que isso facilita isso quando o governo deixa a gente ser cristão, não é verdade? Você concorda comigo? Se o governo não nos atrapalhar, se ninguém bater na nossa porta e dizer assim, tem uma Bíblia aí, você tem uma Bíblia, está proibido Bíblia, ou você é crente, se o governo não fizer isso, eu vou poder exercer a minha piedade com muito mais tranquilidade. Vocês concordam comigo? É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, olha, vamos orar, irmãos. Vamos orar para que nós tenhamos uma vida sossegada, para que o governo faça o papel dele e nós tenhamos, então, piedade. Vocês vão dizer assim, pastor, isso significa que nós não vamos ser nunca perseguidos? Não, não significa isso. Pode vir uma perseguição terrível, nós não estamos isentos disso, mas o que Paulo está dizendo aqui é que nós podemos e devemos orar para que Deus nos dê a paz. A paz no sentido governamental. Não é uma paz interna, porque a paz interna depende só de Cristo, mas é uma paz social, governamental, administrativa, vamos dizer assim, de forma que eu possa ser cristão, exercer minha piedade. Mas ele usa outra palavra aqui, não é? Que na nossa CF está honestidade. Honestidade quer dizer, vou colocar logo aqui o sentido mais claro, é uma vida honrada, é uma vida em que seja honesta, seja correta, é a expressão da piedade em relação especialmente ao próximo, ao outro, porque nós temos, por exemplo, ali, lembrar, por exemplo, de uma exposição do Martin Lloyd Jones, que ele fala ali de Romanos, que ele explica assim, ali Romanos fala da piedade e da justiça. A piedade é isso que eu falei para vocês, é adoração a Deus, e a justiça é agir corretamente com o meu próximo. Se eu sou piedoso, eu vou aprendendo a agir corretamente com o meu próximo. A primeira tábua da lei é piedade. A segunda tábua da lei é justiça. A primeira tábua da lei é em relação a Deus, os 4 primeiros mandamentos. A segunda tábua da lei, honrar pai e mãe, não furtar, não adulterar, não dar falso testemunho, assim por diante, é justiça. Então, Paulo está dizendo assim, se houver paz, eu vou poder exercer a minha piedade e a minha vida justa com tranquilidade. Vamos orar por isso então, Paulo diz. Para de só reclamar do governo. Pare de odiar governante, Paulo está dizendo para nós. Não odeie ninguém. Olha, você não tem direito de odiar ninguém. Se você está odiando, isso não é cristianismo. Tá? Mas eu não votei nele, ou eu não queria que ele estivesse lá, ou eu não concordo com as coisas do governo. Isso não interessa, você é cristão. Você deve amar, orar, clamar, pedir a Deus. Porque você é um cristão, é a graça de Deus, irmão. Imagine se Deus amasse somente os justos, os bondosos. É graça. A palavra de Deus nos ensina, assim como Ele nos amou, nós devemos amar a todos. Isso inclui o governo, isso inclui quem está lá no poder.
Isso inclui as nossas orações. E aí, eu devo dizer a vocês que há um outro aspecto aqui importante, em que nós vamos ver algumas vezes nessas cartas pastorais, em que eu vou usar a seguinte expressão. Eu vou usar a expressão assim, bora ver. É o enfeite. As nossas irmãs aqui, que as mulheres elas gostam de se enfeitar, né? É mais coisa das mulheres, mais coisa do sexo feminino. Elas se enfeitam, elas se embelezam. O apóstolo Paulo ele usa uma espécie de expressão dizendo assim, olha, ao longo da carta, enfeitem a profissão de fé de vocês. Vocês dizem assim, né? Olha, vocês são cristãos. Então, se vocês são cristãos, enfeitem a profissão de fé de vocês. Embelezem essa profissão de fé de vocês. Como? Pela honestidade, pela justiça, por andarem corretamente na sociedade. Ele vai falar assim para os servos, obedeçam aos seus senhores. E olha ali que tinha o sistema, né, de servo e senhor, que era bem esquisito, mas Paulo não era revolucionário, né? Depois aquilo ali vai sendo minado e vai sendo destruído pelo evangelho. Mas Paulo coloca ali no contexto, naquela cultura, dizendo assim, olha, servos, sejam obedientes aos seus senhores. Ele fala para os homens, para as mulheres, para os presbíteros, para os pastores, dizendo que eles, por exemplo, tinham que ter, o pastor, por exemplo, tem que ter um bom testemunho para os que são de fora. Um pastor não pode ser conhecido, por exemplo, como desonesto, como ladrão, como corrupto. De maneira que haja enfeite da profissão de fé, o ornamento da boa doutrina, o embelezamento, de forma, irmãos, que o que Paulo está dizendo aqui, entre outras coisas, é o seguinte: se eu vivo uma vida piedosa, se eu vivo uma vida bela, cristã, diante dos homens, se eu não sou da genealogia, se eu não vivo brigando com os outros, mas eu sou uma pessoa pacífica, que oro, que anuncio o evangelho, que ando em justiça nas minhas relações, por amor a Deus, em Cristo Jesus, como efeito do evangelho, eu também estarei promovendo a paz na cidade. Tá? Nós devemos promover a paz no Brasil, orando e vivendo uma vida piedosa e justa na nossa nação, contribuindo para que a nossa nação, em vários sentidos e de vários modos, cresça uma vida sossegada e pacífica, ou como ele coloca aqui na nossa tradução, quieta e sossegada. De forma, irmãos, que os cristãos não devem esperar que Deus abençoe as suas vidas se eles não oram pelos governantes e se eles não são exemplo de piedade e de honestidade. Essa é uma aplicação muito séria, não é? Então vamos dizer que os cristãos do Brasil sejam pessoas que só façam odiar o governo, e só façam falar mal do governo, e só façam murmurar das autoridades públicas. E, portanto, não conseguem orar, porque estão cheios de ódio. E são pessoas que na vida delas mostram uma hipocrisia religiosa, não mostram verdadeira piedade, não amam realmente a Deus. E são também injustas nas suas relações. São injustos com seus vizinhos, são injustos com as suas esposas e maridos, são injustos com seus filhos, são injustos com seus pais, são injustos com seus empregadores, são injustos com seus empregados, são injustos com as pessoas que têm relações com elas. Como é que essa gente pode esperar sossego e paz? Como é que essa gente pode esperar a bênção de Deus no meio desse pecado todo? Não, meus irmãos. A verdadeira igreja de Jesus Cristo, ela será conhecida pelo Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo nos leva a amar as pessoas, a orar pelas pessoas, a orar pelos governantes, a ter uma vida piedosa e a ter uma vida honesta diante dos homens. E isso promoverá
vai ornamentar a nossa profissão de fé e vai promover a paz na nossa nação. Jeremias diz: orem pela paz da cidade, porque na paz da cidade vocês terão paz. Então eu gostaria que nessa manhã, nós estamos estudando essas cartas pastorais, o nosso propósito é trazer para a nossa igreja uma visão bíblica de igreja, que me parece as igrejas de hoje estão se perdendo, uma visão das ideologias, das genealogias, das fábulas humanas. Que Deus nos livre disso. Que Deus nos conceda a graça para que nós possamos ser o povo do Evangelho, a coluna, baluarte da verdade, que consiga orar pelos governantes, mesmo pelos neros, e viva uma vida de piedade e de honestidade. Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos ajude nessa manhã. Senhor, muito obrigado, porque nós podemos nesta manhã, Senhor, falar destes assuntos importantíssimos que tratam da nossa vida comum, social, e suplicamos, Senhor, prepara-nos. Nós somos pecadores, nós temos falhado nisso. Em algum sentido, todos nós precisamos pedir perdão, porque todos nós temos a tendência de falar mal dos governos e de orar muito pouco, e de orar menos ainda pelos governantes. Perdoa, Senhor, e conceda-nos, por sua misericórdia, por sua graça, que cada um de nós estamos aqui, e todas as autoridades, e todos os cristãos, irmãos, irmãs, e outras pessoas que vierem ouvir essa mensagem gravada, todos venhamos a compreender cada vez melhor o Evangelho de Jesus. E possamos assim, Senhor Deus Todo-Poderoso, viver cada vez mais de acordo com o Santo Evangelho, a Santa Palavra, de maneira que nós sejamos pessoas que amemos até os perseguidores, oremos, supliquemos ao Senhor e vivamos uma vida piedosa e justa para que a nosso país cresça, Senhor, a paz. Nós pedimos isso. Nós suplicamos que nós sejamos agentes do Evangelho, da graça, do amor de Deus. Em nome de Jesus, muito obrigado. Nos fortaleça cada vez mais nisso e que o Evangelho apareça por nós e o seu nome tão santo, tão glorioso, venha a ser glorificado por toda a nossa vida, nas nossas diversas funções na sociedade, em o nome santo de Jesus. Que assim seja, ó Deus Todo-Poderoso. Amém e amém. Deus nos abençoe, meus irmãos. Convido vocês, irmãos, para nós lermos o texto de hoje à noite. Abra lá sua Bíblia, em Daniel, capítulo 7, nós vamos ler o versículo 9 e 10.